aula de hoje, vamos falar sobre um outro cestódio importante em saúde pública, que causa uma doença também muito séria, chamada hidatidose. Embora nós temos uma outra doença causada em animais, né, chamada equinococose. Vamos ver aqui que são duas doenças diferentes, mas que são causadas pelos mesmos agentes etiológicos, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre essa doença aqui. Embora todos nós aqui do Centro-Oeste e da maior parte do Brasil tenham uma chance mínima de contrair uma infecção como essa, tá bom? Mas é importante você conhecer mais essa doença causada por um cestódio, além daquele que nós já falamos, aquelas duas doenças que nós já falamos, que era a teníase e cisticercose, né? Vamos falar hoje aqui do Echinococcus granulosus, né? O causador dessa doença aqui, tá bom? Então, começando aqui pela definição, é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é encontrada em animais, mas que eventualmente o ser humano acaba adquirindo a infecção, tá bom? Diferente do que ocorre, né, seja no animal hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário. Nós nos comportaríamos aí como um hospedeiro intermediário, embora esse termo não seja adequado em ser usado, é mais acidental mesmo, e vamos entender por que isso, tá bom? Bem, a zoonose é causada pela larva, então é semelhante ao que acontece com a cisticercose que nós vimos, né, que é a teníase, é a presença do verme adulto e nós somos os únicos hospedeiros definitivos, mas também podemos desenvolver uma outra doença, que é a cisticercose, que é causada pela larva da Taenia solium, conforme vimos, né? Então, uma semelhança aqui com a cisticercose, ou seja, a hidatidose é semelhante à cisticercose, porque é causada pela larva do Echinococcus, tá bom? Principalmente Echinococcus, nós temos aí o Echinococcus chamado granulosus sensulato, porque nós temos várias espécies que podem causar a doença, e nós temos também o Echinococcus multilocularis, né, que causa uma doença mais chamada de alveolar, a outra é chamada cística, a outra alveolar, e ela não ocorre no Brasil. Então, o nosso foco principal aqui vai falar sobre a forma cística, né? E passando rapidamente pela forma alveolar, causada pelo Echinococcus multilocularis, porque nós não temos aqui no nosso país, tá bom? Então, muito bem, é uma zoonose causada pela larva do Echinococcus granulosus sensulato, vamos entender um pouco mais à frente por que isso, e o Echinococcus multilocularis, né, que causa a forma alveolar, tá bom? Como que essa doença está distribuída no mundo, né, para entender por que uma é importante para nós e a outra não, né? Então, vamos ver aqui, distribuição e número de casos. Bem, esses dados que eu vou apresentar para vocês são dados muito recentes, porque foi de uma publicação de 2019, uma revisão, né, feita pelos autores Wen et al. É bem recente, 2019. Ele nos traz algumas informações coletadas, né, da literatura a respeito dessas doenças, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a tabela para você ver a importância de cada uma dessas doenças em termos estatísticos, né, em termos aqui de número. Aqui, então, nessa tabela nós estamos vendo aí a distribuição de ambas as doenças, equinococose cística, não é, causada aí pelo Echinococcus granulosus, e essa equinococose alveolar, né, causada pelo multicolaris, tá bom? A distribuição é cosmopolita para a equinococose cística, é praticamente encontrada em todos os países, né, assim, raras exceções, enquanto que a equinococose alveolar ela é mais restrita a alguns países. Tá bom? Vou mostrar o mapa daqui a pouco para você perceber melhor isso, né? A incidência também da equinococose cística, monocística ou policística, né? Ela é menor do que de 1 a 200 casos a cada 100 mil. Vamos entender isso. Então, uma forma de você avaliar a incidência é a cada 100 mil habitantes daquela região, daquele país, nós temos mais ou menos aí de 1 a 200 casos, tá bom? Então, a incidência ela é relativamente baixa, né, comparada com muitas outras doenças
que a gente chama de negligenciada. Essa é uma doença considerada negligenciada também pela Organização Mundial de Saúde. Enquanto que essa incidência da alveolar é menor ainda, né? Você tem 0,003 a 1,2 a cada 100 mil habitantes. Então, realmente é uma doença muito mais rara, entretanto, mais grave, né? Enquanto que a cística pode provocar a morte dos indivíduos entre 2% e 4% depois de um longo período de infecção, aí mais ou menos 10, 15 anos, essa multiloculares, né, que causa a equinococose alveolar, a taxa de mortalidade, de letalidade é de 90%. Então, realmente, é muito mais séria, né? Entretanto, falando de incapacitação, né, que muitas doenças causam, ou seja, ela vai trazer problemas sociais porque os indivíduos se tornam incapacitados para a atividade laboral, qualquer tipo de atividade, então causa um prejuízo muito sério. E geralmente são populações pobres que já têm problemas com renda, né? Geralmente têm os piores empregos dentro da sociedade e acabam sendo afetados por essa doença, então a renda acaba não acontecendo e elas dependem dos serviços sociais, né, de amparo social que muitos países têm. Então, as incapacitações são um número muito grande, é 235.500 para a equinococose cística, né? Enquanto que para a equinococose alveolar estima-se em 666 mil casos, tá bom? Isso pode chegar a um valor maior, isso é uma estimativa, né? Pode ter muito mais gente afetada. Então veja que é uma doença importante, né? A gente sabe disso, tá certo? Devido às incapacitações que a doença produz. Para a gente ter uma visão um pouco melhor da doença, eu vou mostrar aqui para você o mapa da distribuição dessas doenças. Aí nós temos o mapa mundi, né? E as cores, elas indicam as espécies e também elas indicam a situação epidemiológica, assim, desde uma altamente endêmica, não é? A uma doença endêmica ou uma doença altamente endêmica. Observe aí no que está de roxo, mais ou menos China, Eurásia ali, observe na localização, nós temos o Echinococcus multilocularis e o Echinococcus granulosa sensulato, altamente endêmico nessa região, tá certo? Esse estudo, na verdade, chegou a essa conclusão, ele se baseia em o quê? Baseia-se no encontro nos animais que são hospedeiros intermediários, a presença da larva, tá certo? Se baseou nisso, né? E também se baseou na identificação de pessoas que apresentam a doença. Por exemplo, no caso do multiloculares aí, estima-se que 90% dos casos dessa doença no mundo estão na China. Então, praticamente concentra a maior parte dos casos aí. Embora na América do Norte, né, Canadá e também Estados Unidos, nós possamos encontrar, tá bom? Aí de verde, o que você encontra de verde é o granuloso sensulato, não é? Altamente endêmico. Aí nós temos, observe na América do Sul, não é? Essa região aí do Chile, nós temos Uruguai, Argentina, né? E também, é claro, os estados brasileiros que estão próximos dessa região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pode apresentar casos também, só que com uma endemicidade mais baixa, ou seja, a região menos endêmica, tá bom? Em algumas regiões, né, da Europa, a doença foi completamente erradicada, assim, um programa bem eficiente do governo, né, envolvendo os criadores de ovinos, conseguiu erradicar a doença, eliminar a doença de seus países. Mas nós temos essa região endêmica, também altamente endêmica, na África, observe, né? O oeste da África aí também é endêmica, no sul já é menos, né? A região norte, né, e oeste do continente africano, nós também temos essas doenças aí. Aí temos as grandes savanas que nós encontramos nesse local, né, onde os animais silvestres exercem um papel importante na presença da doença nessa região do planeta, tá certo?
Então, nessas regiões todas aí, geralmente tem animais silvestres que mantêm o ciclo, né? Assim como na região amazônica também, nós temos alguns animais, vamos ver, que são responsáveis por manter o ciclo natural, né, por assim dizer, desse verme nesses locais, tá bom? Então, aí algumas nós não sabemos, mas essa é a distribuição da doença no país, tá bom? Então, tem casos até que são encontrados em outros países, mas são casos importados, né? Ok, então, distribuição em casuística é isso. Vamos conhecer um pouco mais aqui sobre a biologia e o ciclo biológico desse verme, né, desse importante cestódio. Esse verme apresenta alguns estádios evolutivos, começando aí pelo ovo, que se parece muito com o da tênia, muito semelhante, né, ambos são cestódios, então os ovos são bem parecidos, tá bom? Então essa fase, ovo, é encontrado lá também. E dentro desse ovo nós temos um embrião, tá? Após ser eliminado, ele vai adquirir o embrionamento. E o embrião dentro do ovo se chama oncosfera. Então você sabe, é liberado o ovo, esse ovo é ingerido pelo hospedeiro intermediário, né? E esse, passando pelo trato digestório, indo até o intestino, ele vai então vai liberar o embrião, não é? O embrião eclode do ovo e então ele perfura a parede intestinal. Ele é um embrião hexacanto, tem 6 espinhos, né? Atravessa a parede intestinal e cai na corrente circulatória ou linfática. E aí ele é distribuído por todo o organismo, tá bom? Mas a localização principal dessa larva que surge a partir do embrião é no fígado, 70% mais ou menos é localizado no fígado. Uma outra parcela, uma outra porcentagem pode ser encontrada nos pulmões desses animais, tá bom? Mamíferos, geralmente, né? Encontrado nos pulmões, cerca de mais ou menos 30%, né? Aí, outras localizações que são possíveis, né? Nós temos os ossos, podemos encontrar no cérebro também, podemos encontrar em pâncreas, eventualmente podemos encontrar também no baço, tá bom? Esses locais com menor chance de ocorrência, né? Mas é principalmente no fígado, 70%, uma outra porcentagem significativa seria nos pulmões, onde eles causam os problemas, certo? Vamos ver depois na patologia aqui da doença, tá bom? Então, do ovo eclode uma larva, que é um embrião, uma oncosfera, um embrião hexacanto. Aí eles vão para o tecido via corrente linfática ou sanguínea e dão origem a uma outra forma chamada cisto, né? O cisto hidático, uma estrutura que pode crescer em termos de diâmetro, né, de 20 a 30 centímetros ou até mais. Considere que isso aí tinha um palmo meu aqui, tem mais ou menos 20 centímetros, né? Você vê que pode ultrapassar isso aqui, uma estrutura enorme que pode se formar tanto no fígado, nos locais principais, né, e o pulmão, uma coisa enorme mesmo. Na internet, no YouTube, se você fizer uma busca aí rapidamente, você vai encontrar a cirurgia de retirada do cisto, né? São enormes, estruturas geralmente esféricas, né, repleta de líquido, né, o médico tirando com todo cuidado. Bem, então aí o que nós vamos ter é a formação desse cisto hidático, né? Como é que esse cisto hidático ele fica no tecido? Vou abrir essa figura aqui, para que você possa ver melhor, tá bom? Então, primeiro aqui você está vendo o ovo logo acima, né? O ovo libera a oncosfera que não está aí representado, e aí essa oncosfera evolui para o cisto, que é essa estrutura representada, está chamada aí de cisto equinococócico, que nome, né? Então você tem uma estrutura que é resultado da reação do organismo contra a presença do cisto, né? Que tem uma reação de fibrólise aqui, né? E forma essa estrutura aqui. Dá para ver, aumentar aqui para você ver, tá aqui, tá host tissue, que é o tecido do hospedeiro, né? Então essa estrutura aqui, ela pertence ao hospedeiro, tá? Você tem resultado da ação do organismo contra essa estrutura chamada cisto.
Aí nós encontramos mais embaixo uma membrana laminar, a espessura vai variar muito, e aí mais internamente a estrutura que está em vermelho, com umas estruturas arredondadas, percebe? Isso aí chama lâmina germinativa. É essa estrutura aí que vai dar origem ao cisto secundário, que é essa estrutura maior que está aí dentro, redonda também, né? Essa estrutura aí nós chamamos de protoescólex, né? Na figura em preto e branco embaixo, está mostrando a palavra protoescólex, né? E essa estrutura arredondada que você pode ver, tem várias aí dentro, certo? É essa estrutura que vai dar origem ao verme adulto. Portanto, até na hora de fazer a cirurgia de retirada, tem que tomar muito cuidado para não romper, porque esses protoescólicos aí, eles podem dar origem a outros cistos, certo? No hospedeiro chamado intermediário, não vai dar origem ao verme adulto porque não tem condições de socorrer, né? Se for no intestino de um animal que é o hospedeiro definitivo, sim, conforme vamos ver no ciclo daqui a pouco. Então, dessa membrana chamada prolígera aí, que nós identificamos com as estruturas em vermelho arredondada, né, por brotamento surge uma estrutura que é um cisto secundário. Aí o nome é cisto filho também, tá certo? Aí dentro dela que nós temos essa estrutura cisto filho aí são protoescólex, tá certo? E que vão dar origem ao verme adulto, conforme está aqui do lado. Observe agora à esquerda, estrutura mais amarelada, aí está escrito protoescólex, né? Ela vai vaginar e vai dar origem ao verme adulto, tá certo? Formando primeiro o escólex, né? Lá o protoescólex vaginado. Aí já temos um ensaio do que é o verme adulto, que é o próximo estádio que nós estamos considerando. Observe lá. Você tem o rostelo, que corresponde a um conjunto de espinhos, né? São acúlios. Isso vai variar entre 30 mais ou menos espinhos aí. Nesta estrutura anterior, que parece com a cabeça, nós já demos o nome, isso é o escólex, não é? Então ela tem 4 ventosas, observe as ventosas que são usadas para fixar. Então, além de uma coroa de espinhos, acúlios, que a gente chama de rostelo, o rostro armado, tem a presença dos espinhos aí, igual nós falamos na tênia sólio, né? Você deve lembrar disso, né? Não é certo? Nós falamos que a tênia tem esse rosto armado aí. 4 ventosas são encontradas e observe que eles têm um colo, né? Então você tem um escólex mais redondo, esférico, e nós temos a estrutura aqui. Você deve lembrar disso, não sei, da aula anterior, né? Você tem um colo aí longo, né, certo? De onde origina as estruturas que nós chamamos de proglotes. E aí o verme adulto tem o escólex, que é essa estrutura redonda, temos o colo mais alongado, como se fosse o pescoço do verme, né? E a partir dele nós temos as proglotes, que são 3. Essas proglotes têm a proglote imatura, que é a primeira, né? Que os órgãos internos ainda não se desenvolveram. Aí você tem a proglote madura, que é essa intermediária, e a final, que é sempre muito mais dilatada, muito maior, é a chamada proglote grávida, né? Em que está bem desenvolvida, o útero está cheio de ovos, como você pode observar aí. E a maior porção, né? Mais ou menos 3 milímetros aí. O verme inteiro deve medir entre 7 e 9, então um pouco mais, né? 7 a 9 milímetros, é um verme curto, né? E só essa proglote grávida aí já é quase a metade, tá certo? 3 milímetros, né? Então, repleto de ovos. Então, esse verme adulto aí é encontrado no hospedeiro definitivo, tá bom? Não vamos encontrar isso aí no hospedeiro intermediário, né? No hospedeiro intermediário, nós vamos encontrar até o protoescólex, não vai desenvolver em verme adulto. Mas é essa forma que, quando o animal considerado hospedeiro definitivo ingere, é que vai dar origem nele ao verme adulto, tá certo? É o verme adulto encontrado no intestino, ele amadurece, se reproduz e libera os ovos em suas fezes, conforme vamos ver aí daqui a pouco, né, no ciclo, tá bom? E o que você está vendo embaixo aí é do Echinococcus multilocularis, mostrando o protoescólex, verme adulto, e o verme adulto liberando seus ovos, tá bom?
E o que nós estamos vendo aí à direita são tecidos onde são encontrados o fígado e outros órgãos. Você sabe que principalmente no fígado, né, depois é encontrado no pulmão. Então, nessa coluna que seria da esquerda, nós encontramos no intestino do cão, por exemplo, aqui o que está representado mais especificamente equinococcus granulosus, tá bom? Enquanto nas vísceras nós encontramos o cisto, chamado cisto hidático, daí o nome de quem tem isso é hidatidose, tá bom? E quem tem o verme adulto, o hospedeiro definitivo, chama equinococose, aqui que é uma doença de animais, tá bom? Não doença humana, né? Doença de animais, tá bom? Então nós conhecemos aí quais são os estágios evolutivos do verme e suas principais características. Vamos ver aqui o ciclo biológico desse verme, né? Como é que é o ciclo biológico? O ciclo, como você sabe, é um ciclo heteroxênico, envolve 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo, que alberga o verme adulto, né? E o hospedeiro intermediário, que alberga as formas larvais, que são os cistos, conforme nós vimos aí agora mesmo na figura anterior, tá bom? Então, nós vamos considerar aqui que existem diferentes ambientes para que a gente considere quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário, tá bom? Por exemplo, se nós considerarmos a presença da doença no sul do Brasil, em que eles criam ovelhas, né? Então tem uma criação extensiva de ovelhas e que eles usam cães para pastorear essas ovelhas, nesse ambiente, nesse contexto aí, quem é o hospedeiro definitivo? É o cão, tá certo? O cão pastor, né? Geralmente é aquela raça linda, obediente, chamada Border Collie, né? Que já nasceu para fazer isso, né? Então esse animal aí é considerado, o cão é considerado o hospedeiro definitivo, enquanto que as ovelhas são hospedeiros intermediários. Em outro contexto, um ambiente, por exemplo, silvestre, um ambiente natural, o lobo, por exemplo, a raposa são hospedeiros definitivos, ok? Enquanto que cotia, paca aqui no Brasil, né, eles são hospedeiros intermediários. Em outros países são outros animais que eu vou mostrar na figura agora mesmo para você. Então, considerando no Brasil, primeiramente, porque essa figura que eu vou mostrar ela não é específica do Brasil, tá bom? Eu vou mostrar um ciclo meio geral que ocorre em outras regiões e vou indicar para você no Brasil como é que ocorre. Então, aqui, ó, a ovelha, que está aqui, ó, é o hospedeiro intermediário, tá certo? Desse aqui, ó, então, o granulosus sensulado, né? Equinococcus granulosus sensulado. Porque tem várias espécies. Agora, daqui a pouco, vou mostrar para você por que a gente falava assim, tá bom? Então, no Brasil, onde há a criação de ovelhas, ali no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, a criação desses animais. Então, nós costumamos encontrar a doença afetando humanos nessa região. Uma proporção bem baixa, né? Aí realmente é de 2, mais ou menos, a cada 100 mil pessoas pode apresentar a doença. Então, é muito baixo mesmo a incidência lá, tá bom? Então, aí é o hospedeiro intermediário. No ambiente silvestre aqui do nosso país, para a região amazônica, nós temos 2 espécies que foram identificadas, tá certo? Que é a chamada Echinococcus oligartra, o nome é esse, tá bom? Oligartra. Tem um outro nome, é Oligartrus, mas foi um erro, aí você tem que considerar isso depois. Mas o correto dentro do latim Oligartra, que é essa aqui, ó, da cutia, né? Certo? Esse animal que é a cutia. Então, no ambiente silvestre, ele é o hospedeiro. Vai manter isso no ambiente silvestre, o ciclo lá. O homem nunca invade esse ambiente, não vai ter a doença, né? Então, ele é o hospedeiro intermediário. Também nós temos do Echinococcus vogeli, essa espécie aqui, ó. Tá certo? Que é a paca, né? Assim, cutia, paca. Então, esses animais são animais silvestres e eles mantêm o ciclo desse verme lá, tá certo? Região amazônica, né, principalmente, é onde nós nos encontramos aí. Não temos relatos, na verdade, assim, muitos relatos de casos humanos, né, envolvendo esses animais, tá bom? Temos casos geralmente envolvendo a ovelha aqui, uma ovelha que é a criação da ovelha, né? Aqui são animais silvestres, ok? Então, o ciclo, como é que ele é? Vamos entender agora o ciclo como é o ciclo heteroxênico.
Então vamos dar uma olhada aqui no ciclo, eu vou abrir essa figura para que você possa ver. Observe então aí, o primeiro caso, né? Então o cão é o hospedeiro definitivo porque ele alberga o verme adulto, né? Esse animal adquire a infecção como? Quando ele ingere vísceras. Então, nós vimos agora, fígado, por exemplo, é bem oferecido para esses animais, né? Então, suponhamos que seja uma situação em que o criador, que está lá criando as suas ovelhas, quando eles matam as ovelhas para comercializar a sua carne, ele pode muito bem oferecer as vísceras desse animal para o cão pastor dele. Então, esse cão acaba adquirindo a infecção, né? Ele vai ingerir o que? O cão vai ingerir o que nas vísceras? Os protoescólicos. Aí, essa forma dá origem a escólicos, conforme nós vimos, que é essa estrutura logo acima aí. E quando esse escólicos chega no intestino do cachorro, evolui para verme adulto. O verme adulto, então, se reproduz, libera os ovos no ambiente, né? Esses ovos, então, são ingeridos pelas ovelhas acidentalmente, porque o cão vai fazer as suas necessidades no pasto, obviamente, contamina o pasto e essas ovelhas acabam ingerindo o ovo, né? E ao ingerir o ovo, aquela evolução que nós vimos, né? Vai dar origem aí ao cisto, ao protoescólex, né? O protoescólex vai dar origem ao verme adulto no animal. Entenda que no caso desse animal, ele vai ficar apenas com o cisto, tá certo? Só com a forma cística repleta de protoescólex, né? Conforme nós vimos, tá bom? E aí o ciclo fecha quando as vísceras desse animal é distribuída, ou melhor, dada para os cachorros, os cães comerem. Aí observe que nós temos algumas espécies que podem afetar outros animais, equinococos granulosos aí, chamados sensulatos. Aí nós temos representado nessa figura ortolepe, canadense, né? Essas são as espécies que estão dentro desse sensulato aí, granuloso sensulato, por isso que é assim chamado, né? O senso estricto é esse apenas da ovelha, tá certo? Mantido só na ovelha. Enquanto que as outras espécies são encontradas em outros animais, por exemplo, em bovinos, em porcos, em camelos, não é? Então nós percebemos que existem animais que são domésticos, da criação doméstica, né? E animais também que são silvestres, como o caso do camelo aí. E aí nós temos espécies diferentes. O que nós tínhamos há um tempo atrás é que eram conhecidas como cepas de equinococos granulosos. Mas aí uma análise genética, né, de biologia molecular, examinando principalmente genes mitocondriais, eles verificaram que essas espécies são muito diferentes para serem colocadas, ou melhor, né, essas cepas eram muito diferentes para serem colocadas em uma mesma espécie. Então elas acabaram tendo uma reclassificação. Aí nós temos diferentes espécies agora, tá bom? E aí o termo que é usado, equinococos granulosos sensulato, é exatamente para referir a várias espécies. Nós temos mais ou menos 10 genótipos aí e 5 espécies diferentes, tá bom? Bem, aí nesse caso aí nós falamos do granuloso, mas observe na direita nós temos equinococos multiloculares, né, que envolvem animais silvestres, podem envolver também o cachorro, mas principalmente animais silvestres, que é muito semelhante, né? Aí você tem evolução semelhante. Aí esses animais, que é a raposa, o cachorro, né, eles são hospedeiros definitivos, enquanto que pequenos animais, ou pequenos mamíferos, né, eles são hospedeiros intermediários. Observe que em outros ambientes aqui, ó, deixa só eu subir a figura um pouco. Observe, a figura foi tirada do N et al. 2019, né? Aí nós temos o Echinococcus equinus, que está envolvendo o cachorro como hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, e o cavalo como hospedeiro intermediário. Nós temos o outro chamado Echinococcus felides, né, que envolve os angulados, né, e o leão, essa espécie de veado que temos aí, e Echinococcus chiquicus, que envolve aí
envolve mamíferos como hospedeiros definitivos, a raposa e o cachorro, e pequenos roedores encontrados nessa região, tá bom? Então, o ciclo é esse, heteroxênico, e que nos interessa mesmo, pegando o ponto de vista aqui do nosso país, é a ovelha e o cachorro, tá bom? E o homem nessa história aí que vai ter a doença, ele não é exatamente um hospedeiro intermediário, mas ele é um hospedeiro acidental. É intermediário, mas acidental, tá bom? Então ele ingere acidentalmente o ovo e ele vai desenvolver a doença. E está relacionado, na maioria dos casos, à criação desses animais. Então, seja bovino, seja ovino, principalmente ovino, né? Tá certo? Mas, como nós vimos, também envolve criação bovina aí. E aí desenvolve a doença, tá certo? Que é a que nós estamos considerando aqui, tá bom? Bem, o ciclo biológico é isso. Vamos ver aqui um pouco sobre a doença, né? Que sintomas o indivíduo pode ter. Então, se o indivíduo adquire a doença, como que ela adquire? Ingerindo o ovo, como nós vimos. Esse ovo vai liberar uma larva, ó, repetindo essa história aqui, né? Libera um embrião hexacanto, aí esse embrião hexacanto perfura a parede intestinal e ela vai para os órgãos. E aí causa os problemas. Tá certo? Aí, dependendo de onde encontra-se a larva, aí nós vamos ter os sintomas bem característicos. Pode ser confundido com outra coisa, tá bom? Então, a maioria dos casos permanece assintomático por 10 a 15 anos. Então, imagine que o indivíduo adquiriu isso quando criança, lá pelos seus 10, 15 anos, e só pode manifestar isso quando ele tiver com 25, 30 anos. Então, demora muito, tá certo? E pode ser pode começar com uma reclamação, por exemplo, aí está com desconforto abdominal, né? Uma dor abdominal persistente que não passa, vai ao médico, faz uma radiografia, que pode ser deitada, ou uma tomografia, e percebe uma estrutura semelhante a um tumor. Vai até pensar que é câncer, né? Um tumor no fígado, pensa que é câncer. E vai examinar, na verdade, é um cisto hidático. E pode ter um ou vários deles. Olha, vários deles aí no fígado, né? No pulmão, aparecer com falta de ar, tosse eventualmente, né? No cérebro, vão ter sintomas bem característicos. Então, desmaios, tontura, perda de memória. Vários desses sintomas podem aparecer dependendo da localização, né? Paralisia, né? Então, tem algumas regiões do cérebro que são responsáveis pelo movimento e se elas são afetadas, o indivíduo pode ter uma espécie de paralisia local. Então, nós temos desconforto abdominal, isso para o fígado, né? Que é a maior dos casos, falta de apetite, icterícia, isso porque pode causar liberação de muita bilirrubina, e essa bilirrubina deposita-se na pele e, portanto, o indivíduo fica com aspecto ictérico, tá bom? Hepatomegalia, claro, tem um processo inflamatório ocorrendo, tem a larva crescendo, né? Nós vimos isso, pode chegar a 30 centímetros, né? Enorme, tamanho de uma bola de futebol, praticamente, em termos de diâmetro, né? Distensão abdominal. E em casos em que ele está localizado nos pulmões, ele vai ter falta de ar, dor no peito, tosse e, é claro, hemoptise, que é uma espécie de expectoração com sangue, né? Dispneia, que é dificuldade respiratória, e hemoptise, que é a liberação aí de catarro com sangue, tá certo? Então, você encontra esses sintomas aí dependendo da localização, ok? Como que o indivíduo é diagnosticado com essa doença? Então, vamos ver o diagnóstico aqui rapidamente. O diagnóstico, ele é de imagem. Observe que o indivíduo não tem verme adulto no seu intestino, tá bom? Para ser detectado, por exemplo, com o exame de fezes, porque ele tem uma larva. Então, é semelhante ao que acontece com a cisticercose, como eu disse. Então, o exame aqui é de imagem, principalmente. Tomografia, ultrassonografia, radiografia que pode ser usada. E isso vai revelar a presença. E, é claro, a presença da larva, né, do cisto hidático. E pode ser confirmado aí pelos testes imunológicos. Não? Tem testes de ELISA, tem vários outros testes imunológicos que podem ser utilizados para verificar. Os imunológicos, eles são sensíveis e confirmam mais ou menos entre 80% a 90%, né, dos casos, tá bom? O exame de imagem pode ser suficiente. E aí, o tratamento que nós vamos considerar,
o principal dele é o cirúrgico. Então vamos ver isso aqui, ó, tá no diagnóstico, vamos ver terapêutica, né? A terapêutica mais importante é exatamente o tratamento cirúrgico, remoção. Tenha curiosidade, vai lá no YouTube, coloca lá para você ver cisto hidático sendo removido e você vai ver que saindo, né, retirando uma bola enorme que é o cisto sendo retirado, né, do órgão do indivíduo, tá bom? Então, você tem o tratamento cirúrgico. A outra, isso é feito quando ele está grande já, tá certo? Tem uma dimensão enorme. Se a estrutura for pequena ainda, de alguns milímetros, aí você pode utilizar o tratamento, que o medicamento mais eficaz é o albendazol, o famoso albendazol usado para várias doenças causadas por vermes, tá bom? Então, nessa ordem é isso, né? Se for diagnosticado inicialmente com a larva ainda pequena, faz tratamento cirúrgico com um esquema terapêutico recomendado pelo médico. E se ele estiver grande, aí a nova forma é fazer a cirurgia de remoção do cisto hidático, ok? E para concluir a nossa aula, vamos falar aqui sobre prevenção, né? O que a gente faz para prevenir o que é feito? Educação sanitária é a melhor forma. Então, se vai usar cão para pastorear, né, evite então dar as vísceras desses animais para o cão. Aí o cão não se infecta e não vai contaminar o ambiente. Tá certo? Educação sanitária é isso, né? Detectou que existe a doença, pode ser complicado, difícil, né? Detectou, então a forma é: não vamos alimentar os nossos cães com essas vísceras, tá bom? Evitar que esses animais, né, comam essas vísceras cruas. E no geral, são dados assim, vísceras. Educação sanitária envolve isso. E em muitos casos que se empregar é o tratamento em massa dos cães. Então são usados vários cães pastores, então esses animais são submetidos ao tratamento, tá bom? Trata os cães pastores com a medicação específica e isso vai matar o verme adulto, que vai evitar a contaminação, obviamente, do ambiente, né? Aí para aquela criança que está brincando ali no pasto próximo, não contamine a mão, leve a boca e acabe ingerindo o ovo e acabe tendo a doença, tá bom? Criança ou adulto, né? Existe uma vacina também que já foi testada e que é uma possibilidade também de prevenção, tá bom? Bem, essa então foi a doença que nós falamos, né? A hidatidose, ok? Doença causada pela larva do Echinococcus granulosus, beleza? Conhecimento é bom, né? É liberdade. Então, até a próxima. Vamos falar de outra doença causada também por um cestódio. Até mais.